Olá, eu sou Igor Rodrigues e eu estou aqui no Copacabana Palace para fazer a cobertura do evento da entrega dos prêmios da Clarice Lispector na Rádio Tropical Web Brasil. O Conscientizando também está aqui para entrevistar as pessoas que vão receber os seus prêmios segundo a cada categoria, né, de cada prêmio, e será um evento incrível, ou seja, já tem uma programação aqui fascinante, todo o aparato já está montado, nós estamos aqui fazendo a abertura de algo que vai ser incrível, de pessoas completamente emocionadas e felizes por estarem realizando, né, sendo gratificadas, recebendo as suas considerações pelas obras, né, por todos os trabalhos que fizeram. Então, vem com a gente que a cobertura hoje vai ser muito incrível. Por favor, vamos começar a entregar o prêmio. Espero contar com a cooperação de vocês. Deixa eu falar um pouquinho aqui. O prêmio Clarice Lispector está fazendo esse ano 10 anos. 10 anos que estamos aqui entregando para os escritores, para as editoras, um prêmio que geralmente não se dá lá fora. O prêmio Clarice Lispector, ele tem como fundamento premiar os novos escritores, as pequenas e médias editoras e principalmente os escritores e autores que não têm participação na grande mídia do país. Então, nossa função é colocar essas pessoas para serem visíveis para os outros. Foi aí que começou o meu trabalho, há 10 anos atrás, lá atrás. Junto com isso, eu fiz a editora Deli Books para publicar meus livros e continuo publicando livros de outras pessoas. Junto com o projeto Jovens Escritores, que é um projeto que eu tenho e que faço para adolescentes e crianças em situações vulneráveis, né? É um projeto lindo, onde já lancei mais de 10 livros nesse contexto, com jovens de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil, Ucrânia. São filhos de imigrantes que moram hoje em Lisboa. Fiz no Brasil também, já em 2 cidades brasileiras. Então, essa trilogia de fazer o prêmio, abrir a escritora e fazer o projeto Jovens Escritores, que dá visibilidade para esses alunos, para esses adolescentes que não teriam nenhum tipo de chance, de forma nenhuma, de conseguir uma publicação de um livro dele, de uma poesia dele, né? Porque o livro é como se fosse uma antologia. Lá eu faço numa escola experimental, multicultural em Lisboa, e são filhos de imigrantes. Então, é um livro que vem mais ou menos com 40 textos de cada criança sobre um determinado assunto. Portugal, Lisboa, é um país que a gente pode discutir coisas sérias dentro das salas de aula, sem ninguém quebrar as portas, nem matar o professor, nem as mães, nem os alunos. Então, lá, para vocês verem o projeto Jovens Escritores, o sucesso que a gente tem o livro que eu publiquei já lá, as crianças discutem sobre aborto, as crianças discutem sobre preconceito, as crianças discutem sobre violência contra a mulher. Então, são temas muito sensíveis discutidas dentro da sala de aula, e depois daquela discussão, cada adolescente faz um texto e isso vira um livro. Então, eu estou 11 anos indo para Lisboa, quase que todos os anos, para entregar isso dentro de cada escola, principalmente nessa escola, que é uma escola multicultural, gratuita, lá, e para filhos de imigrantes, exatamente. Nesse momento sensível, né, que a gente está passando, o mundo está passando. Então, eu acho que eu já estava cantando um pouquinho do que ia acontecer no mundo atualmente, com essa dificuldade do imigrante todo. Então, devido a isso, esse projeto é um sucesso. Esse ano devo estar fazendo com as crianças da Maré aqui no Brasil. Já fiz com as crianças de Itaboraí e já fiz com crianças de Campos, estado do Rio, que foi um sucesso, foi muito bom. Mas eu estou adorando que vocês estão aqui. Muitos estão aqui pela primeira vez.
senhor Marcos Ribeiro, já é a terceira vez que vem aqui. O senhor Marcos Ribeiro é um dos maiores educadores brasileiros. Seus livros são premiados não só por mim, mas pela... É do Brasil, né? Posso falar assim. Ele é um dos... Ele tem uma coluna no Globo onde ele escreve sobre a sexualidade na escola, estou certo? Sexualidade na família, dos adolescentes, a questão da sexualidade, da discussão familiar. Então eu estou procurando sempre premiar pessoas que estão fazendo coisas diferentes, discutindo coisas diferentes e coisas da atualidade que precisa ser discutida dentro do país que a gente está, da América Latina. Apesar de ser o Copacabana Palace, mas ele está situado na América Latina. Então, bem-vindo a todos e eu vou começar a distribuir para vocês, tá bom? Olá, estou aqui com a premiada Fabiana Saca, ela que recebeu o prêmio literário da Clarice Lispector. Fabiana, diz pra mim como que é receber esse prêmio tão importante? Eu me sinto honrada por receber esse prêmio, não só pela literatura infanto-juvenil, principalmente pela psicologia, pela necessidade da criança e do adolescente ter um suporte psicológico e muitas vezes não tem. Então, esse prêmio mostra a importância aí de um psicólogo na vida do jovem, que muitas vezes tem a necessidade de conversar, de falar das suas coisas e não encontra esse apoio dentro da família. Que maravilha, temos aqui então mais uma psicóloga. Mais uma psicóloga. E carioca também. Prazer, eu sou Igor Rodrigues, eu também sou psicólogo e também carioca. Que maravilhoso. Aproveitando esse momento, Fabiana, deixa uma mensagem para o público. O que os pais precisam saber que talvez eles não... assim, o que as crianças precisam saber que os pais não souberam na sua infância? Eu acredito que os pais precisam observar os seus filhos, né? Eu acho que na infância desses pais, eles não eram ouvidos, né? A criança não tinha querer. É muito isso que a gente ouve quando é pequeno. E hoje não. Hoje a criança é mais levada em consideração. Então, para os pais observarem seus filhos, porque muitas vezes as crianças elas estão em apuros e elas não falam. Você, como psicólogo, sabe, principalmente quando a criança fez alguma coisa de errada, quando foi ela que aprontou alguma coisa, ela esconde. Então, precisa observar. É isso que eu diria para esses pais de hoje. Observarem os seus filhos e ter um cuidado maior, que infelizmente na nossa geração, né, por falta de conhecimento, faltou. Que maravilha! E agora, me diga, por que as pessoas, por que os pais, as crianças, enfim, o público geral precisa ler o seu livro? Eles precisam ler o livro, as crianças precisam ler o livro para elas saberem, quando elas estiverem com algum problema, quem eu devo procurar, por onde eu começo, com quem eu posso falar. Principalmente a criança, quando ela faz alguma coisa que não foi legal, ela tem uma tendência a esconder. Ela vai tentar resolver o problema por ela, né? Então a coisa ali cresce, piora, porque ela não tem um ponto de apoio. Então, as crianças seria importante para elas saberem a quem procurar, a quem conversar.
e para os pais, para eles entenderem o caminho, que levar o filho para fazer uma terapia não é vergonhoso, não é porque é uma criança fraca, não é porque os pais não sabem orientar, porque os pais não gostam, né? Meu filho não precisa de terapia. Né? E para a escola é uma força positiva porque mostra a importância da união de psicólogos, pais e escola. Que maravilha, é um livro de utilidade pública. Bom, aqui encerramos a nossa entrevista. Muito obrigado, Fabiana. Obrigada a você. Sucesso e parabéns por tudo isso. Obrigada. Você é psicólogo, né? Sim. Então depois eu dou um para você. Ah, pera aí, uma coisa importante. Fala seu Instagram, tem Instagram? Tem o Instagram, meu Instagram é Fabiana Saca. Fabiana Saca, me diz uma coisa, tem mais alguma coisa por vir? Tem mais coisas por vir, inclusive o Daniel 2 aí aparece, ele continua imaturo, continua aprontando as dele e a Ana, que é a psicóloga, continua no suporte dele aí ajudando. Então acredito que entre junho e julho saem as aventuras de Daniel 2. Que maravilha! Muito obrigado, Fabiana, muito sucesso, eu te desejo tudo de bom, parabéns mais uma vez por ter recebido esse prêmio que é tão importante. Muito obrigada. Estamos aqui com a Sofia Serra, ela que foi mais uma premiada com o prêmio Clarice Lispector, ela que só tem apenas 12 anos e já foi premiada. Sofia, como é que está sendo para você receber esse prêmio tão importante? Para mim está sendo uma honra absoluta, porque crianças, né, como podemos dizer, com minha idade, ganhando prêmios assim, é de uma extrema importância e eu acho isso muito especial. Que maravilha, Sofia. E me diz uma coisa, essa é a sua primeira obra ou tem mais obras? Tem mais uma obra que se trata sobre o bullying nas escolas, sobre pessoas que usam óculos, o tom de pele delas, sobre isso. Que maravilha, Sofia, que coisa importante. E me diz uma coisa, você pretende escrever mais livros? Claro que sim, eu pretendo escrever vários livros sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia. Que maravilha! E como que é para sua família, né? Assim, como é que você vê, na visão da sua família, vendo você sendo premiada assim tão jovem? Para mim eles ficam bastante felizes e eles ficam até que curiosos com a minha inteligência sobre escrever esses livros. Que maravilha! E você tem redes sociais? Eu tenho, só que a minha mãe que usa ela, né? E você sabe qual é a rede? Você pode falar? Não exatamente. Acho que minha mãe tem uma conta minha do Instagram. Acho que é só. Muito bem. Então, Sofia, muito obrigado, tá, pela sua entrevista. Muito sucesso e que você continue impactando muitas crianças e muitas vidas por todo mundo. Muito obrigada, a honra é minha. Eu sou Igor Rodrigues, psicólogo clínico, e eu estou aqui no Copacabana Palace, cobrindo o evento do Prêmio Literário Clarice Lispector, diretamente para o programa Conscientizando. O Conscientizando também prestigia, aplaude as pessoas que são premiadas por diversas obras de editora, de jornalista, de escritores que levam o seu conhecimento de forma para impactar as vidas, dar sentido e, enfim, quero convidar você para toda terça-feira, às 20h30, estar conosco no programa Conscientizando na Rádio Tropical Web Brasil. Vem com a gente! Estou aqui com o professor Paulo Gravata, ele que foi mais um premiado do Clarice Lispector. E o livro a qual foi campeão é esse livro aqui, e qual ele também tem já outros lançamentos. Mas eu quero já falar com ele aqui, perguntar, Paulo Gravata, como que é para você receber esse prêmio que é tão importante? Olha, eu fiquei muito surpreso e feliz da vida, né? Tanto é que ficamos tão felizes que já está agora, já em inglês, né? A tradução para inglês, já está aí o certificado e também tem o selo aqui no livro, né? Aqui já está o selozinho aqui e já tem o certificado no livro. Fizemos uma segunda reedição desse livro, né? Devido a esse prêmio. Então é uma felicidade, é o primeiro livro meu, lançado em 2024, e a gente já sai com o primeiro livro recebendo essa premiação, a gente fica muito feliz. Que maravilha, Paulo, parabéns. E me diz uma coisa, Paulo, o que foi que te motivou a escrever? Olha, o que me motivou
Nós temos lá em Manaus, eu sou de Manaus, Amazonas, nós tínhamos uma escritora chamada Ana Peixoto. Essa Ana Peixoto, ela fazia um trabalho nas escolas, eu acompanhava com ela, né? Eu nunca pensei em ser escritor, assim como você, o meu trabalho em Manaus é divulgar os talentos do Amazonas, de Manaus e do Brasil. Então eu também tenho um programa lá em Manaus, então esse foi sempre meu sonho. O pessoal falava para me escrever, e aí em 2024 eu lancei o livro em homenagem a essa escritora nossa que faleceu na Covid. Ela que escrevia para criança, ela dizia sempre uma coisa: a Amazônia, para todos vocês, a Amazônia é o nosso quintal. E todo mundo quer ver esta Amazônia. Então a gente vem lá da Amazônia e aí lançamos esse livro que é Comunicação Social e Meio Ambiente na Amazônia, que é um livro que fala da importância da pesquisa de campo e do conhecimento, e da importância da Amazônia para Manaus, o Amazonas, o Brasil e o mundo. Que maravilha, Paulo. Já os meus sentimentos à sua amiga. E me diz uma coisa, tem mais livro por vir aí? Esse é o primeiro, já estamos aqui com 3 aqui, estamos aqui com 2, né, mais 2 aqui, que esse aqui é uma homenagem à Ana Peixoto, que trabalhava muito para criança, esse aqui foi lançado na Feira de Livro do Sesc em 2025, que é Clássico da Poesia Infantil, uma coletânea de 40 poesias de grandes escritoras do Brasil, e aqui as escritoras do Brasil, que agora é lançamento aqui, nós estamos fazendo no seu programa o lançamento nacional do Clássico de Poesia número 2, que são as grandes poetisas do Brasil, para a gente levar para as escolas, onde as crianças hoje estão diretamente nos celulares. Então a gente vai fazer um trabalho e criamos também agora em 2026 o Clube do Livro. Então as crianças do Brasil todo vão poder participar. Um trabalho que foi minha filha mais velha que me deu a ideia, papai, ela dizia assim: papai, quando o senhor comprava um livro, o senhor sempre pedia para a gente fazer uma conclusão. Então é isso que você vai fazer. Qualquer livro que você ler, você vai poder participar do Clube do Livro do professor Paulo Gravata, mandando uma conclusão do livro seu. Que maravilha, Paulo, que honra, viu? Ser homenageado aqui e também com lançamentos. E com tanto projeto assim na Amazônia, você tem rede social? Sim. Paulo Gravata, né? Professor Paulo Gravata, rede social. E também, você me perguntou, eu tinha esquecido, né? Vem agora em março mais 2 livros. Rapaz, ficou uma loucura. A gente lançou um e agora está lançando já o 5º livro, né? Vai vir agora em março o livro chamado A Importância das Praças e das Plantas. Aqui no hotel, no Copacabana, na entrada você vê plantas, árvores. E o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? O pessoal faz o condomínio, retira a árvore natural e bota o condomínio. Aí o cara paga milhões, tem apartamento de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, e o cara está comprando micro-ondas. Por que está acontecendo? O calor. Então, o nosso livro fala sobre a importância das praças e das árvores. E o último livro que vai sair agora também é a história do Palhaço Gravata, que o professor Paulo Gravata vem da origem do Palhaço Gravata. E aí a gente vai contar a história do Palhaço Gravata, é o Palhaço Gravata e os animais mágicos da floresta amazônica. Que maravilha, Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por cada trabalho que você faz e parabéns por ter sido reconhecido, viu? Um abraço. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Estou aqui com mais uma premiada do Prêmio Clarice Lispector, mais uma da literatura. Ela que está aqui muito feliz, né? Muita emoção com o seu livro premiado. Diga para mim, Carla, como que foi para você, como que está sendo esse momento para você agora? É um momento de celebração. Eu estou muito feliz porque este livro, Antônio, Olhos da Vida, ele recebeu o prêmio Clarice Lispector na categoria Biografia. O Antônio é uma das vítimas de um envenenamento através da cerveja que aconteceu lá em Minas. Eu sou mineira, dá para perceber, não é? Pelo sotaque. E então foi uma tragédia que aconteceu no Réveillon de 2019 para 2020. Mais de 20 pessoas morreram. O Antônio, que é meu amigo de infância, é meu cunhado, ele não faleceu, mas ele perdeu os olhos, ele perdeu os rins, perdeu os movimentos. E este livro conta toda a trajetória dele. Mas apesar de ser um tema triste, não é um livro triste, porque Olhos da Vida, ele perde os olhos físicos, mas ele enxerga a essência através da alma, através da resistência,
da vontade de viver e da superação e amor à vida. Então, é um livro que a gente precisa ler, compreender a história, para a gente valorizar cada vez mais essa coisa maravilhosa que a gente tem, que se chama vida. Que maravilha. Olha, parabéns, Carla, pela sensibilidade, viu? Ela tá falando dos olhos, né? Que, para quem não sabe, assim, eu sou psicólogo e o nosso cérebro não sabe diferenciar a realidade da imaginação. É verdade. Então, tudo que nós imaginamos, o nosso corpo, o cérebro vai produzir hormônios de acordo com aquilo que está sendo imaginado. Então, por mais que a pessoa perdeu a visão, ela consegue ter memórias, lembranças, e ela pode reviver aquilo que, assim, aquilo que ela já viveu. Mas, vamos lá. O que foi que te motivou a escrever, Carla? O que me motivou a escrever foi a força que a literatura tem e precisa ter para agir como voz ativa, permanecer na memória, no ensinamento, para que as pessoas se tornem pessoas melhores a partir do conhecimento de que a vida é importante, o ser humano é importante, a vida importa. E uma cerveja envenenada não pode acontecer outra vez, um iogurte, um pão, que seja. Vida importa. Então, as nossas autoridades precisam ter mais consciência, os empresários precisam ter mais cuidado para que tragédias como essa não aconteçam mais. Não é? Verdade, muito. E que, assim, que lindo e que coragem é de expor e de falar. E me diz uma coisa, depois de uma premiação dessa, tem mais coisa por vir? Tem sim. Eu falo que eu preciso escrever porque eu preciso ficar livre de mim, sabe? Eu sou aquela geminiana típica, que existem muitas Carlas dentro de mim, e a literatura é uma forma de colocar para fora toda a minha essência, todo o meu amor à vida, a minha gratidão, a minha relação com as pessoas, a minha paixão pela vida. Isso tudo eu transformo em palavras. Isso vira literatura. Então, sim, tem mais projetos vindo por aí. Que maravilha, Carla. Parabéns. E me diz uma coisa, você tem rede social? Tem rede social. Instagram, Selene com C, Carla com K. E o Facebook, Carla com K, Selene com C. É só virar. Muito obrigado, Carla. Tá? Eu tenho muita coisa bonita para falar. Eu coloco muita coisa bonita para fora, porque eu sei que, apesar das dores da vida, e principalmente por causa das dores da vida, a gente tem que pegar uma linha mais leve para falar: a vida vale a pena. Muito bom, muito bom. Parabéns mais uma vez. Obrigado por compartilhar conosco o conhecimento. A recíproca é verdadeira. Memória, sabe? Sou psicólogo, adorei, tá? Um beijo, viu? Estamos aqui com o Rodrigo Frois. Ele que com seu livro Entre Escritos, Riscos e Rabiscos, o melhor livro sobre educação, né? Aqui no Copacabana Palace, sendo premiado, né, com o prêmio da literatura Clarice Lispector. Rodrigo Frois, como está sendo para você receber esse prêmio que é tão importante? Primeiro, é uma alegria trazer a Amazônia para uma importante premiação, né? Eu sou professor, sou diretor escolar. Então, quando eu concebi a ideia desse livro, era mostrar que uma educação de qualidade, uma educação justa, faz a diferença na vida do aluno. Sou diretor de uma escola pública, então a gente transforma as vidas através da educação. Então, receber uma premiação nacional da importância que é o Clarice Lispector por um livro de educação aumenta a responsabilidade, mas também me deixa muito feliz, mostrando que a gente está no caminho certo, mostrando que fazer educação ainda é o mais importante. E serve de inspiração, como diz o meu livro, para outras pessoas continuarem lutando por uma educação de qualidade. Que maravilha, que coisa linda. Olha, já os meus parabéns, eu fico muito lisonjeado quando eu vejo esses professores, diretores compartilhando bem, principalmente com a literatura, né, no nosso país. Ele que veio lá de Manaus, veio de Manaus, vai receber o prêmio aqui no Rio de Janeiro. Muito, muito bom. Me diz uma coisa, Rodrigo, o que foi que te levou a entrar no caminho da escola da literatura? O que foi que mais te motivou?
Esse livro, especificamente, né, ele é um conjunto de ensaios. Eu escrevia para o jornal, semanalmente, uma coluna sobre educação com temas do momento, temas importantes, abordados na mídia, e eu dava a minha opinião. Então são temas muito atuais, que falam sobre violência na escola, que falam sobre o tratamento de respeito com o professor, todo esse contexto que a gente vive na atualidade, o problema do celular. Então eu opinava dentro desse contexto. Eu recebi um prêmio chamado Educador Nota 10, que é o Oscar da Educação Brasileira. Em 2016 eu fui eleito o melhor diretor do Brasil. Então isso dá uma envergadura para a gente falar sobre educação. E aí, aos poucos, eu fui escrevendo, a editora compilou todos esses ensaios e transformou nesse livro. Então, ele é um conjunto de ensaios, ele fala sobre tudo um pouco voltado para a educação. Então, professores, universitários, pessoas que são curiosas pela educação, tem nesse livro um importante farol. Já foram vendidos quase 1000 exemplares, então assim, é muito legal, gratificante ver que pessoas querem ouvir o que a gente está fazendo lá na Amazônia, lá em Manaus, e querem replicar para o Brasil inteiro. Quanta coisa boa, viu? E me diz uma coisa, depois de receber um prêmio como esse, assim, desse tamanho, desse peso, é um combustível para vir mais? Pois é, eu falei até com a Jo, eu escrevi um romance chamado Corpo de Esmeralda, uma jovem que vai a Manaus em busca de uma vida melhor, sai do interior, vai tentar estudar e acaba que ela entra numa teia de prostituição, exploração. É um romance bem denso, meu livro preferido, por sinal. E eu já disse para ela, estou inscrito para o próximo ano, vou trocar de categoria, quem sabe ano que vem você me entreviste como ganhador da área de romance. Então, fica a dica, eu gosto muito, a literatura é minha grande paixão. Eu desejo muito me aposentar da educação e continuar na literatura, assim, não tem aquela, meu hobby, minha arte é escrever. Eu gosto muito, já estou com 11 livros publicados, 11 solos e 20 coletâneas. Então, assim, eu acho incrível a gente se comunicar com as pessoas através da literatura. Então, é uma grande paixão. Tenho me especializado na área de romances, né? 4 romances lançados. Então, quem sabe ano que vem a gente volte como melhor livro de romance. Que maravilha! E me diz uma coisa, professor Rodrigo. Você tem redes sociais? Tenho sim, @Rodrigo Froz Nota 10. Lá a gente divulga, além do nosso trabalho literário, nosso trabalho na educação, nosso trabalho no carnaval. Vocês que são cariocas e amam carnaval, eu também. Estou há 25 anos no carnaval, já fui diretor de carnaval, vice-presidente, agora estou comentando o carnaval na TV lá em Manaus. Então a gente divulga um pouquinho de todo esse trabalho que a gente faz. Vim para cá, mas volto um dia antes do carnaval porque tem trabalho lá me esperando. Que maravilha, que maravilha. E aqui para nós terminarmos, qual a mensagem que você deixa aqui para o público brasileiro e do mundo? Bom, primeiro, nunca desistam da educação. A educação é a mola que move a sociedade. Enquanto nós continuarmos lutando pelos nossos jovens, pelos nossos adultos, pelos nossos alunos, eles vão ter a esperança de um mundo melhor. Tudo que eu tenho, o que eu sou, é graças à educação. Minha mãe fez 1 ano de falecida agora em dezembro, ela não sabia ler nem escrever. Mas ela fez de tudo para que eu trilhasse o caminho da educação. Então, a melhor herança que ela me deixou foi a educação. Toda a minha vida foi construída a partir da educação. Então, acredito na educação, que a educação faz a diferença na vida de todos nós. Olha, os meus sentimentos pela sua mãe, eu acredito que ela deve estar muito orgulhosa de você, aonde ela estiver. E muito obrigado por toda essa contribuição que você está levando para a sociedade, tá? Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Estou aqui com mais uma premiada, com o prêmio literário Clarice Lispector, a jornalista Margarete Bruno. E, Margarete, como que é para você receber esse prêmio tão importante? Olha, é um prêmio extremamente importante para a literatura brasileira e eu ganhei na categoria autor estreante em poesia, né? Então, assim, me sinto totalmente honrada, porque o meio literário é um meio muito difícil, é um meio extremamente, muito importante, mas difícil de ter reconhecimento, de alcançar espaço, né, na mídia e também no espaço literário. Olha, autor estreante e já ganhou. Olha, parabéns. E me diz uma coisa, o que mais te motivou nesse tempo para você escrever?
Eu escrevo desde a minha infância, né? Sempre fui uma pessoa extremamente tímida e usava esse período de reclusão, de timidez para escrever, para observar comportamentos e assim escrever. Então, desde pequena escrevia poesia, mesmo sem saber que era poesia. E aí, na fase adulta, em 2024, eu publiquei um livro infantil e um livro de poesia. Então, a categoria é estreante na poesia, mas em literatura infantil eu tenho 3 livros publicados. E eu, mesmo escrevendo desde a infância, eu nunca acreditei que um dia eu poderia ser uma autora, né, ter um livro publicado. Então, assim, desde já o livro de poesia ter esse reconhecimento, para mim é um feedback positivo, que esse é o caminho, esse é o espaço que eu devo continuar, né? Escrever sobre pessoas, sobre vida, sobre comportamentos e sentimentos. Que maravilha! E me diz uma coisa, depois dessa premiação, essa premiação entra como um combustível para vir mais? Com certeza. Inclusive, nesse mês de fevereiro, né, eu irei publicar mais um livro infantil chamado A Menina e o Mar. É um livro infantil bilíngue e de poesia eu já estou indo para o 2º livro, mas não para esse ano que eu irei publicar, mas no próximo ano. Com certeza é um grande motivador aí. Que maravilha! E Margarete, me diz uma coisa, você tem rede social? Tenho sim, a rede social é Margarete Bruno. Tenho também um canal que é voltado para a literatura, tanto no YouTube quanto no Spotify, chamado A Vida é um Livro, a leitura, e o podcast é Pode Ouvir Histórias e Livros, onde eu entrevisto somente autores com livros publicados, para dar mais visibilidade, espaço, né, na área da literatura. Que maravilha! E me diz uma coisa, com todo esse conhecimento e essa informação, o que você pode deixar, assim, qual a mensagem que você pode deixar tanto para o público da Rádio Tropical Web Brasil como para o Brasil e mundo? A grande mensagem que eu deixo é nunca desistir dos objetivos. Desafios todo mundo tem, dificuldades também, altos e baixos também, né? A vida é feita disso. Então, eu, olhando para o meu passado, o que eu já vivi, o que eu tenho vivido de desafios que poderia ser motivos para eu desistir, inclusive para eu estar aqui essa noite, né? Então, quase eu não viria para o evento, né? Eu saí de Campinas, né, São Paulo, sou maranhense, mas moro lá. Quase falei, eu não vou, porque o momento que eu estou vivendo é muito difícil. Mas eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que deixar a dificuldade de lado, o problema do lado e ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e receber a minha conquista literária. Né? Então, a grande mensagem é não desistir, não se colocar de forma inferior. Né? Eu não sou capaz, eu não consigo, aquela pessoa escreve melhor do que eu, ou aquela pessoa é mais inteligente do que eu, não existe isso. Né? Uma pessoa ser mais inteligente ou mais capaz, ou saber mais. Né? Todo mundo tem a sua capacidade, a sua história, os seus sonhos, e isso deve ser respeitado e isso deve ser conquistado nesse espaço, nesse mundo em que vivemos. Todo mundo tem essa oportunidade, todo mundo pode ir atrás, sim. Que mensagem linda, viu? E essa mensagem, assim, ela veio de impacto a mim também, pelo fato de que eu também não acreditava que um dia eu poderia escrever um livro. E no dia do lançamento do meu primeiro livro, eu tive crise de hérnia de disco. E eu nem tinha ideia, eu estava com muitas dores e eu fui para o lançamento com muitas dores. E é assim, né? Às vezes nós trabalhamos, escrevemos e no momento de honraria, as pessoas não fazem ideia como nós estamos. Nem por dentro, nem por fora. Então, parabéns, forças e que você continue impactando a vida das pessoas. Com certeza. O meu desejo é sempre impactar através da escrita, da literatura, como uma mulher indígena, uma mulher autista, uma mulher que passou muitas coisas. Como eu falei, tem passado. E a vida é isso. Né? Se nós formos olhar somente para as dificuldades, a gente não sai do lugar. Parabéns, Margarete. Muito obrigado, viu? Foi uma honra poder receber você aqui. Obrigada. Estamos aqui com mais um premiado, Marcos Ribeiro. Ele que já foi em diversos programas de televisão, a qual nós estávamos começando aqui. E, Marcos, conte pra gente como que está sendo receber esse prêmio tão importante. É fundamental e é uma alegria muito grande quando você escreve algo, como no meu caso,
que escrevo sobre gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade, sobre respeito às diferenças. E quando você escreve com o objetivo de transformar pessoas, de possibilitar que as pessoas se respeitem, que a gente entenda que diferença não significa desigualdade. E aí quando você está no seu canto, escrevendo o seu trabalho, depois esse trabalho ganha o mundo, ganha as ruas, ganha as mãos das crianças, porque é um livro infantil. E aí no meio desse caminho, não vou nem dizer o fim, né? Mas no meio desse caminho você é premiado com um troféu de literatura, então isso assim, é uma alegria muito grande. Primeiro porque você recebe um prêmio importante, que tem o nome de uma mega escritora, que é a Clarice Lispector, e no icônico Copacabana Palace. E aí para coroar, com vocês aqui nos entrevistando, então é festa. Que maravilha, Marcos, que maravilha. Me diz uma coisa, depois de receber esse prêmio, entra como um combustível para escrever mais? Gente, olha só, vocês que me veem agora, eu tenho 30 livros publicados. Infantis, para adolescentes, para famílias e professores. Então, assim, eu já recebi importantes prêmios, e isso é sempre um combustível, né? Então, assim, esse livro, né, o prêmio, ele realmente é um combustível para a gente começar a discutir sobre esse tema, para a gente possibilitar a discussão sobre essas questões. É na educação das crianças, é na educação dos meninos que a gente transforma. Para vocês terem uma ideia, vocês que nos veem agora, em 2025, quando você faz uma pesquisa no Google, fica registrada. Então a pergunta é: como matar uma mulher e não deixar rastro? Esta pergunta absurda foi pesquisada por 163 milhões de pessoas. Então, quando a gente tem esses dados, né, e quando a gente tem tantos outros dados, né, como a questão do racismo, que a gente precisa combater, como a questão da misoginia, da homofobia, né, são questões que elas são importantes e precisa começar na infância. É na educação das meninas, mas é principalmente na educação dos meninos. É na escola, é dentro de casa, é em todo lugar que a gente precisa transformar essa sociedade preconceituosa, racista e desigual. E aí o livro, um prêmio, ele é um combustível para a gente trazer outras questões, trazer outros temas e pensar que, assim, que a literatura transforma. Que maravilha! E o que o público precisa saber sobre o seu livro? Bem, vocês vão encontrar um livro que, como o nome diz, somos iguais mesmo sendo diferentes, que assim, nós somos diferentes, mas as oportunidades precisam ser as mesmas. Então o livro fala sobre racismo, sobre a criança cega, a criança na cadeira de roda, a criança que usa linguagem de sinais, né? A criança que, enfim, todas essas diferenças que não são desigualdades, né? Então, o livro traz essas questões. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo da criança cega, e a palavra criança cega está correta, criança deficiente visual não é correto, porque pode ter várias deficiências, aí o livro traz um QR Code, olha que legal, que leva para um treinamento de um cão-guia. Então, há uma interação, né? Quando a gente fala da criança surda, tem um QR Code que leva para uma bateria de crianças surdas. Então, assim, é um livro que pode ser interativo, mas principalmente coloca a criança num mundo muito atual, que é um mundo que precisa perceber, entender e conviver com as diferenças. É inadmissível a gente encontrar, por exemplo, pessoas com comportamento racistas ou famílias que ensinam os filhos pequenos, meninos negros, a se comportarem diante de uma batida da polícia ou diante de alguma ação para não ser taxado de outras coisas. É inadmissível que uma criança, por exemplo, cadeirante, não tenha acesso à educação porque a escola não é uma escola inclusiva que possibilite que essa criança possa ter acesso a todas as escolas. Então, a gente, com este livro ou com o trabalho de educação, a gente objetiva transformar essa sociedade. A gente quer que a sociedade seja realmente igualitária, que ela seja importante e possa dar acesso a todas as pessoas, a todos os lugares. Que maravilha! E, Marcos,
Você tem rede social? Tenho. Eu vou dar aqui o endereço, que aí é um só, já leva tudo. @educador Marcos Ribeiro. Com esse endereço, vocês chegam no Instagram, no Facebook, aí tem um canal no YouTube, que é essas entrevistas, então ali você vai ter a entrevista com a Hebe, que foi uma das melhores que eu já dei, a entrevista, como eu falei, com o Jô, enfim, entrevistas assim, muito bacanas. Então ali no canal do YouTube tem todas essas entrevistas. Quem sabe eu coloco essa daqui também para a cereja do bolo. E agora comigo, né? Que honra! Honra minha. Marcos, muito obrigado, viu? E me diz uma coisa, qual a mensagem que você pode deixar aqui para os ouvintes da rádio, para o Brasil e mundo? Muitas vezes é difícil a gente buscar alguma mudança, mas é legal que a gente possa transforma o seu espaço, transforma você por dentro. As mudanças ocorrem por dentro e aí depois elas vazam, né? Elas extrapolam e aí contamina o outro e contamina a sociedade e aí a gente vai ter um país muito mais inclusivo. Então, assim, busquem mudar, né? Se coloque no lugar do outro. Quando você for fazer alguma coisa, isso é um exercício legal. Pensa assim, se fosse comigo, e se isso tivesse acontecendo, eu gostaria de ouvir aquilo? Não, né? Então não faça com o outro. Respeite, né? Respeitar o outro é a convivência social mais importante que a gente possa ter. Muito bom. Marcos, muito obrigado. Parabéns mais uma vez, tá? Foi uma honra poder te receber aqui. E sucesso sempre. Para nós, sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Estamos aqui com mais uma premiada do Prêmio Literário Clarice Lispector, Renata Quiroga. Renata, como que está sendo para você receber esse prêmio que é tão importante? É uma gratificação muito grande, porque qualquer premiação tem uma função de criar diversos benefícios na vida do escritor, da escritora, né? Se a premiação for em valor em dinheiro, se for em publicação, se for na divulgação, qualquer objetivo que seja, é importante e é legal. Mas a visibilidade, a janela que se abre para a carreira, que é tão difícil, né? Que não é fácil, a gente sabe disso, é um valor inestimável. Eu, particularmente, estou muito feliz porque essa premiação vem para o Escutador da Quaresma, que está dentro de um projeto meu, que é Psicanálise e Literatura. Então, a gente se vê reconhecido, tanto no leitor, na leitora, quanto nesses profissionais super especialistas e capacitados que compõem o júri das comissões julgadoras, isso é super gratificante. Que maravilha! E me diz uma coisa, o que o leitor vai encontrar no seu livro? O Escutador da Quaresma foi um livro que eu comecei a escrever em 2020, assim que saiu a pandemia. E primeiro era um concurso que eu fiz de conto, que tinha que ter 16 páginas, mas aí depois eu fui expandindo a história. E ele aproveita o cenário pandêmico para encaixar esse personagem, que é o escutador, que ele estaria ali fazendo uma função de tirar o pessoal, narrando a reforma psiquiátrica. Então ele estaria tirando o pessoal do chamado, né, hospital para as ruas, de volta às ruas. Só que quando ele começa a fazer isso, vem a pandemia e ele fica preso, como cada um ficou preso nas suas funções ali naquele momento que a pandemia chegou. Então ele é um livro atemporal, com um linguajar totalmente de realismo fantástico, e que ele fica preso no último segundo de 2019 e o primeiro segundo de 2020, que é o que a gente quer dizer que não aconteceu. Que maravilha! E me diz uma coisa, com esse prêmio da Clarice, ele entra como um combustível para mais? Claro, né? Tudo é combustível para mais, né? A gente não se inscreve num prêmio à toa, né? A gente é como parasse num posto para abastecer o carro com essa expectativa e com essa esperança que isso venha como esse combustível a mais, né? O capital libidinal a favor da força vital, né? Que maravilha, Renata. Me diz uma coisa, você tem rede social? Tenho. Você pode compartilhar conosco? Claro, re.quiroga, que é QIROGA. Esse é o Instagram. E, Renata, qual mensagem você pode deixar para os ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, para o Brasil e mundo? Olha, eu acho que
uma mensagem genérica, você diz assim? Sim. Eu acho que a gente precisa estar muito atento, a gente está em 2026, ligado nas próximas eleições, e a gente precisa estar muito, muito, muito atento à cultura, que é o que nos salva da alienação. Muito obrigado, Renata. Parabéns mais uma vez, viu? Muito sucesso. Obrigada a você, querida. Estamos aqui com a Joana Klein, que é mais uma premiada no Prêmio Literário Clarice Lispector. Com a Joana e com o Vitor. Joana, conta pra gente como que tá sendo receber esse prêmio que é tão importante. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui recebendo esse prêmio. Gostaria muito de agradecer a organização e a equipe aqui do Prêmio de Literatura Clarice Lispector pelo reconhecimento. Gostaria também de agradecer aos leitores e às leitoras, né, que dedicaram um tempo e que puderam dar vida a essa narrativa que foi construída no ano passado, publicada no ano passado, né, que se chama Mel Amargo. Além disso, gostaria muito de agradecer a todos aqueles que, assim como eu, entendem que a literatura de ficção ela tem um poder e uma força muito grande quando a gente fala de fomentar a imaginação, o pensamento crítico, o diálogo, né, e os encontros, principalmente. Então, fica aqui o meu super agradecimento. E é isso, né, Vitor? Muito bom, Joana. E me diz uma coisa, o que o leitor vai encontrar no livro Mel Amargo? Ele encontra uma história bastante fluida, uma narrativa que a intenção foi ler ele inteiro numa sentada, então é uma linguagem simples, fácil, de um tema extremamente atual, né? Fala do declínio da da população de polinizadores, me atrapalhei, né, cara? Então, voltando, ele fala sobre a questão do declínio das populações de polinizadores e as implicações que isso tem no dia a dia, né? Tanto dos seres humanos quanto das outras populações de seres vivos aqui no planeta, e como a ciência está desenvolvendo mecanismos e tecnologias, nesse caso aqui então abelhinhas robôs, para substituir a ausência dos polinizadores naturais em processos de polinização, né? Então esse livro ele foi construído para uma troca de conversa, para despertar o pensamento crítico nessa figura aqui, né? Então não tinha pretensão nenhuma de publicar, de que ele fosse se tornar um livrinho, mas conforme a narrativa foi se desenvolvendo, eu fui pegando gosto pela escrita, ele foi ganhando forma, foi feita muita pesquisa, tanto que ele é dedicado para o Vitor, né? Ele já está em algumas escolas no interior do Rio Grande do Sul, né? Ele também já foi objeto de leitura do mês em alguns clubes de leitura também lá no estado. Também pude dar palestras em vários lugares então a respeito dessa temática tão importante, tão necessária, que é o declínio de polinizadores, né? E está rendendo vários frutos, assim, eu não imaginava. Inclusive sugeriram fazer a roteirização para fazer uma série, um filme e tudo mais. Então estou bastante entusiasmada, mas quem lê, eu espero que goste e, por favor, me avise depois o que achou da leitura e da história. Que maravilha, Joana. E me diz uma coisa, com esse prêmio da Clarice, ele entra também como um combustível para vir novas obras? Com certeza, esse tipo de reconhecimento faz com que a gente queira fazer mais, que a gente queira aumentar o impacto positivo através da literatura, né, em toda a nossa sociedade, da forma com que a gente consegue, nas áreas onde a gente consegue. Que maravilha! Agora eu quero fazer uma pergunta pro Vitor. Posso? Vitor, como que é para você receber um livro e com uma dedicatória? É legal. Não sei. E você já leu? Metade. Tô na página 11. Nossa, que legal. É legal? E a capa, você gostou da capa? Achou interessante essa abelhinha robô? Muito bom. E me diz uma coisa, Joana, você tem rede social? Onde o público possa te encontrar? Tenho, @Joana Klein. Entrem ali, acessem, tem informações sobre o livro também, vai ser um prazer conversar com todos vocês. Que maravilha. E qual a mensagem que você pode deixar aqui para o Brasil e mundo? A mensagem final. Mensagem para o Brasil e mundo é:
Leiam. Muito bom, não tem coisa melhor. Joana, parabéns, Vitor. Sucesso para vocês. Obrigada, e gratidão por compartilhar a informação conosco. Obrigada. Adoramos participar. Olá, estou aqui com a Sidnalva Serra, mais uma premiada na literatura Clarice Lispector. Sidnalva, como que está sendo para você num evento tão magnífico, tão importante receber um prêmio como esse? Para mim é sempre uma honra, que é a segunda vez que eu estou aqui. Né? Ano passado eu participei e ganhei o prêmio da antologia, participação numa antologia. E esse ano eu fui premiada com a melhor capa do ano. E é uma honra muito grande. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar participando dessas premiações. E a Jo Ramos, só temos que agradecer a ela, porque ela abre esse leque de possibilidade de divulgar os nossos trabalhos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, através da ZL Editora, né? E assim, é sempre uma honra para nós, escritores independentes, porque nós não temos uma editora que nos contratasse. Nós fazemos o nosso trabalho no dia a dia. Aí surgem essas oportunidades e é um campo que está crescendo, sabe? O nosso trabalho está sendo reconhecido cada dia mais. E são por esses eventos, esse tipo de evento, que faz essa promoção literária, não só com os independentes, mas com os que já tenham, são contratados pelas editoras e tal. Tem uma carreira longa literária por aí, pelo mundo, mas que tem aquela segurança. Nós não temos uma segurança literária. Nós fazemos, produzimos, corremos atrás. Claro que o patrocínio é muito difícil. A vida literária no Brasil não é fácil. Hoje nós temos essa competitividade com a internet, que nós temos também que competir com, principalmente o mundo da adolescência e da criança que está aprendendo a ler, né? Porque eles não querem mais ler. E é nosso papel como educadora, porque eu sou professora, e como escritor, levar esse livro, essa linguagem clara, objetiva, de fácil entendimento, para que eles possam ter novamente o gosto de voltar a folhear um livro, né? Este meu livro, Entre Contos e Poesia, ele tem contos, né? Livro solo, e tem as poesias, os contos são meus, as poesias são minhas. Eu tenho 8 livros publicados, né, solo. Eu tenho um livro de romance, né, Quando o Amor Chegar. Dizem que está lindo, eu também não posso falar muito, né? E assim, é muito bom. O que é o escrever? Eu digo que o escrever é o nosso transporte de nós mesmos, das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos amores esquecidos no passado, das nossas paixões e despaixões, não sei nem se existe a palavra, que a gente tira de dentro da gente, coloca no papel e nos alivia. Sabe, a literatura, o escrever, o ato de escrever, ela tem esse papel fundamental de nos aliviarmos como ser humano, sabe? Porque por muitos anos, às vezes você guarda um sentimento, raiva, rancor, o orgulho maior de dizer assim, me desculpa, me perdoa, sabe? E nós não temos, são poucas as pessoas que têm essa capacidade. E o livro, o ato de escrever, não. Ele tira da gente esse peso. E quando eu passo para o papel, aquilo que eu estou sentindo, claro que aqui tem ficção, tem realidade, tem ficção, né? Que é o ato de escrever é isso. Mas quando eu me esvazio de todo esse peso, dessas cargas que eu carrego,
né? Inclusive, nós estamos até fazendo uma antologia sobre isso aí, a maturidade, e ela vem abordar justamente esse peso que nós carregamos durante a infância e por que não a criança, a criancice, quantos traumas nós trazemos, né? Verdade. Né? Quantos traumas nós guardamos desde pequeno, aí vem a adolescência, vem a juventude e você vai se transformando, vai guardando aquilo, se torna amarga, não dar um sorriso, aí chega uma velhice que não tem perspectiva de nada. Sem sentido, né? Sem sentido, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva. Gente, o mundo é tão lindo, sorria, joga tudo fora, sabe? Se o problema é esse, pega um caderno, vai lá e escreve. Põe tudo que você tá pra fora de ruim que te perturba, amanhã tu está melhor. Verdade. Até o teu sono melhora. Verdade. Eu acho que isso é a arte de escrever. Isso que a literatura nos transforma, nos transporta. E outra coisa que eu aprendi muito, já existia em mim, mas ela foi se alicerçando mais, que o outro existe e ele precisa ser visto. Que maravilha, que maravilha. Você entendeu? Entendi. O outro precisa ser visto. O outro existe. Sabe aquele moço que está dormindo ali na calçada? Ele não precisa do nosso dinheiro muitas vezes. Ele só precisa de que você diga pelo menos assim, bom dia, você está bem? Na psicologia social nós chamamos de os corpos dóceis. Os corpos sem valor. É verdade? Mas que maravilha, Sidinalva. Eu chamo de os invisíveis. Os invisíveis. Eu sou psicopedagoga também e agora sou professora aposentada, né? Mas assim, eu vejo que existe esse leque de abertura da escrita para fazer esse transporte, nos aliviar. E nós temos esse compromisso social também com a escola, né? Independente de que seja público ou privada, mas esse compromisso do levar a leitura, do saber fazer roda de conversa, roda de leitura com as crianças, com os pequenos, contar história, inventa história, seja contador de história e mostre a criança com 1 aninho, 6 meses de vida. Se você mostrar essa ilustração para ele, é claro que ele não vai entender, mas ele vai saber ler que aqui é colorido. Verdade. Tem uma coisa que chama a atenção dele. Então eu chamo de leitura infantil. Perfeito. Né? Sidinalva, me diz uma coisa aqui, como é que, assim, com tanto conhecimento, assim, e com tanta informação, como é que o público aqui pode encontrar? Você tem rede social? Tenho. @Sidinalva Serra e A Mulher e a Poesia. Muito obrigado, Sidinalva. Parabéns mais uma vez, viu? Foi uma honra poder recebê-la aqui. E muito sucesso. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada. Estou aqui com mais um premiado, né, do Prêmio da Literatura Clarice Lispector, Cássio Cavalcante. Ele que recebeu 2 premiações. Cássio, me conte um pouco mais sobre a premiação e como você está se sentindo. Bom, acima de tudo, eu estou muito feliz que uma premiação desse nível, né, não deixa de ser um grande reconhecimento pelo o trabalho que eu venho fazendo na literatura nacional. Né? Eu sou cearense, mas sou radicado no Recife há mais de 30 anos. Eu moro há mais tempo do Recife do que da própria Fortaleza. Né? E o primeiro prêmio foi da Antologia do Amor. É uma coletânea que eu reuni mais de 70 escritores de todo o Brasil para contar uma grande história de amor da Odisseia humana na Terra. Tipo, Lampião e Maria Bonita, Cleópatra e Marco Antônio, Romeu e Julieta. Então, esses escritores que eu convidei e reuni, todos contaram uma grande história de amor, seja em prosa ou verso. Que maravilha! Me conte mais sobre o livro, né, as biografias sobre amor. Não, a biografia, eu sou biógrafo de Nara Leão. A musa da Bossa Nova, que lançou Chico Buarque de Holanda, cantava a banda, entendeu? Aí eu também estou escrevendo a biografia de Amelinha, que foi esposa de Zé Ramalho, que canta Frevo Mulher, Foi Deus que fez você,
Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor. O repertório de Amelinha, ela se confunde com o repertório de nós brasileiros. Muita gente tem em sua trilha sonora as músicas de Amelinha. Que maravilha. E me diz uma coisa, com 2 premiações dessas, essas premiações entram como um combustível para vir mais coisas por aí? É como eu te disse, né? 2 premiações desse nível é um reconhecimento que me cai como um incentivo de que eu estou no caminho certo de cada vez fazer parte do movimento da cena literária. Que maravilha. Me diz uma coisa, como é que o público consegue te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tenho o Instagram, que é Cássio Jornalista, o meu Facebook é Cássio Cavalcante, eu tenho um Twitter, mas eu não sei usar, tu acredita? Eu também não, assim, eu tenho e eu também não sei usar. O meu Twitter é Cássio Cavalcante, mas eu nunca consegui me adaptar no Twitter, não sei porquê, que agora é X, né? Agora é X, tem isso. Que é do Elon Musk. Pois é. Cássio, me diz uma coisa, qual a mensagem que você pode deixar para o Brasil e mundo? Bom, eu vou deixar uma mensagem no tocante à literatura, que todo mundo passe a valorizar mais a literatura, porque a literatura ela traz conhecimento e todo conhecimento transforma para melhor. Então, eu vejo a literatura como um grande instrumento para melhorar nossa sociedade. Cássio, parabéns mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo seu, aqui pelo seu relato e pela entrevista, e sucessos. Obrigado, digo eu, por você me dar a oportunidade de eu expressar os meus pensamentos. Eu não vou dizer aqui que são verdades, né? Mas eu penso assim, e eu acredito que eu estou no caminho certo. Uma prova disso é a premiação de hoje. E dobrada, viu? Estou aqui com mais um vencedor, com mais um premiado do Prêmio Literário Clarice Lispector, Edson Malta. Edson, como que está sendo para você receber esse prêmio que é tão importante? Primeiramente, boa noite a vocês que estão nos ouvindo, que estão participando aí deste informativo, né, cultural, que é muito importante para nós todos. Para mim é um momento marcante, principalmente por se tratar de um troféu, né, de um prêmio vencedor numa categoria que muitas pessoas estão aí buscando, né, ser categorizados, ser premiados, né? Hoje recebo essa homenagem do Clarice Lispector como o melhor romance de 2025 e venho apresentar uma ideia que não é só mostrar um livro, uma teoria, algo que você pode escolher em qualquer outro livro comum, mas também que apreciar esses livros comuns nos trazem uma teoria bastante interessante, mas que venhamos hoje ao nosso momento, nossa apresentação da minha proposta literária, que é mostrar para vocês algo que é muito importante também como receber um prêmio, é estar homenageado aqui neste momento, né? Então, no instante em que muitas outras estrelas hoje no céu brilham, algumas aqui podem brilhar mais, mostrando sua teoria, seus livros, e essas pessoas eu me sinto incluídas entre elas. Muito bom, que maravilha. Edson, me diz uma coisa, depois de receber essa premiação ela entra como um combustível para novos? Não só que entra como um combustível, ela é o combustível. Então, receber uma premiação é sempre um novo combustível. Apesar que o escritor, ele está sempre munido de combustíveis para outros livros e a cada momento sua inspiração leva por cada momento que ele vê, cada momento que ele passa, cada momento que ele vive, aproveitar daquele instante para a criação de um novo, de algo novo que pode trazer algo para que as pessoas não se apeguem àquilo que tem acontecido, mas que ao novo, o que está acontecendo. Abra seus olhos para o que está acontecendo, é aquilo que eu venho propor, que mostrar para vocês não é apenas aquilo que nós já vimos, mas o que nós estamos vendo, o que nos estão sendo mostrado. Que maravilha. Edson, me diz uma coisa, como que o público pode te achar nas redes sociais? Além de meu Instagram, leituraemalta.com, vocês podem entrar Edson Malta
também vão me localizar, mas o importante não é frisar o meu contato, é vocês conscientizarem daquilo que eu proponho. Esse é o meu objetivo, não é apenas ter seguidores, ter milhares de livros vendidos porque eu tenho. Então não é isto que eu busco, o que eu busco é conscientizar vocês a estarem conhecendo uma obra que muda a sua opinião, que faz você pensar. Eu não quero mudar a sua opinião, eu não quero fazer com que você pense diferente daquilo que você já está pensando, mas que você consiga pensar, refletir naquilo que nós estamos vendo hoje no dia a dia acontecer, como inúmeros assuntos que nos polinizam, que nos tornam potencializados e na leitura do que eu estou propondo, isso vem a florir, a mostrar flores nos seus caminhos, ou seja, a mostrar as possibilidades onde você pode participar ou não daquilo que você achava que não podia. Então, é mostrar flores no seu caminho. Então, esse livro não mostra apenas uma história, ele mostra dor, ele mostra a sua realidade, ele mostra aquilo que você precisa saber, que você precisa participar e não mudar sua ideia, mas conscientizar-se de que você pode fazer algo que pode fazer a diferença. Edson, olha, muito bom, viu? Fiquei aqui impressionado, né, com essa fala que te incentiva, né, leva você a ter um olhar mais claro para conhecer a obra do Edson e ter um novo olhar através da literatura. Edson, muito obrigado, parabéns mais uma vez, sucesso sempre. Eu agradeço a você, agradeço a todos que nos prestigiam com esse olhar, né, de hoje das câmeras, né, e que possam sim passar disso através dos livros, buscar os nossos livros, conhecer um pouco mais dos nossos escritores, dos nossos autores hoje premiados aqui no Clarice Lispector, mas mostrar mais do que isso, mostrar que você pode fazer a diferença. Muito obrigado, Edson. Um forte abraço. Estamos aqui com mais um homenageado do Prêmio Literário Clarice Lispector, Eduardo Martínez. Eduardo, como que é para você receber um prêmio tão importante? É muito legal, assim, é inacreditável. Eu nunca pensei, entendeu, em ganhar um prêmio assim. Tá muito legal. Foi uma surpresa para você? Foi. E o engraçado é que no dia eu estava buscando a minha filha na creche. Aí eu recebi a mensagem, abri assim, aí a moça lá da creche assim, falou assim, o que foi que você está rindo? Eu falei assim, não, porque eu ganhei um prêmio agora. Eu falei assim, pô, legal, não sei o que, foi isso. Que maravilha, que surpresa. E me diz uma coisa, o que o público pode encontrar na sua obra? O que o público vai encontrar e o que ele pode ficar admirado? Bem, o meu livro, o título ele já diz o que é, né? Porque são 57 contos e crônicas para um autor muito velho. Só que eu não sou tão velho assim, né? Mas assim, tem contos assim que fogem da moral do dia a dia, assim, são coisas absurdas e que talvez o leitor ele se espante, porque nem sempre o mocinho ele se dá bem, às vezes ele nem existe. E tem contos de muita traição, contos de pessoas que se dão bem em relação a outras, que dão golpes, né? Tem vários tipos. E um lance que eu achei muito legal é que a orelha ela foi assinada pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, e que ficou até famoso porque tem um vídeo dele que saiu na internet, porque ele fala sobre a realidade recortada que algumas pessoas têm da realidade, entendeu?
Professor José Geraldo de Souza Júnior. Busca isso aí na internet, vocês vão lembrar quem é. Que maravilha, Eduardo. E me diz uma coisa, falando de internet, como que o público pode te achar na internet? Bem, eu sou jornalista, né? E eu escrevo para o site de notícias Notibras, Notibras. E eu sou editor do Café Literário, do site Notibras. E também sou colunista do jornal Cultural Hall. E lá tem contos meus semanalmente. E no Notibras tem diariamente. Que maravilha! Eduardo Martins, muito obrigado e parabéns mais uma vez, tá? Pela sua obra, parabéns pelo prêmio e que você continue impactando vidas, Valeu. Levando ao leitor o poder, né, da imaginação de emergir dentro de uma leitura. Valeu muito. Olá, depois de entrevistar todos os premiados, chegou a vez dela, a organizadora Jo Ramos. Uma mulher que, enquanto eu estava aqui, Jo, entrevistando os premiados, muitos deles agradeceram a sua hombridade, o seu trabalho e reconhecem o que você faz, né, por aqueles autores não conhecidos e as oportunidades que você dá. Então, Jo, eu sei que é cansativo, é trabalhoso fazer evento, organizar, mas como é que você se sente depois de você ver tanto brilho nos olhos recebendo essa premiação tão importante? Eu me sinto muito feliz, porque já esse ano a gente faz 10 anos desse prêmio, 10 anos que estamos aqui no Copacabana Palace, trazendo pessoas de todo o país. Você viu que hoje nós temos pessoas aqui de Manaus, de Olinda, de Recife, de Ceará, Distrito Federal, Bahia, São Paulo. Enfim, uma das prerrogativas assim, que a gente possa falar do prêmio é que a gente tenha sempre, todo ano, os estados brasileiros contemplados, que não haja nenhum tipo de preferência para as coisas do Sudeste e do Sul, né? Porque eu acho que esse prêmio é uma alternativa. Ele é voltado para os autores e escritores independentes, para as pequenas e as médias editoras e para aqueles que estão fora da mídia. É importante a gente dar visibilidade a quem não tem. Esse é o nosso trabalho. Apesar da gente estar no lugar, eu sei que é um lugar chique, bonito e lindo, mas é para isso mesmo, é que nós somos isso. Então os autores, ele tem um ano inteiro para se preparar para vir para cá. A gente facilita tudo que é possível para que eles estejam aqui. Cada vez mais a gente tem mais ou menos as 200 e poucas pessoas inscritas, né? Porque 10 anos, você não se mantém 10 anos fazendo um prêmio, né? Se tivesse algum tipo de falcatrua ou qualquer coisa, e aqui não. Aqui a gente tem a valorização de quem não é valorizado. Isso é uma tela para que o Brasil veja quem não é visto. Eu acho que é isso, a tentativa de fazer o prêmio. E eu fico muito feliz, está todo mundo feliz. E quando está todo mundo feliz, eu fico feliz. Quando deu tudo certo, eu também fico. A Rádio Tropical Web Brasil, ela fica muito feliz por poder estar cobrindo esse evento. E eu quero te perguntar mais uma coisa. O que hoje foi mais marcante para você? Mais emocionante? Mais emocionante para mim é a primeira vez que o prêmio dá um prêmio para uma menina de 14 anos de idade. 12 anos. Desculpe, 12, né? Foi a primeira vez, porque geralmente é um pessoal com seus 30, 40 anos, enfim. O autor independente que trabalha, tem o dinheiro para pagar, para fazer seu livro e tudo isso. E a Sofia veio com um livro maravilhoso, escrito por ela, ideia dela, e claro que a família que patrocinou isso, mas para mim a coisa mais importante foi isso. Que maravilha, e realmente foi muito lindo, né, que quando ela sentou aqui e eu perguntei a idade dela, ela falou, eu tenho 12 anos,
Eu nem acreditei, eu falei, nossa. E ela se expressou muito bem, falou muito bem do seu livro, né, do impacto que ela gera, da importância que se tem, né, dentro de uma vivência. Então ela conseguiu transcrever isso. Então, mas me diz, Jô, como que o público pode te encontrar nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, Jô Ramos, tenho o Facebook, Jô Ramos, e acho que por aí já dá para ver o trabalho todo. Tem a página do prêmio no Instagram, Prêmio Clarice Lispector, e tem uma coisa também que eu acho tão interessante de falar, é que o prêmio, ele se desdobrou. Eu tenho um prêmio agora que eu criei, que é homenagem à minha avó, chama-se Prêmio Francisca Alves, que é um prêmio para quem nunca lançou um livro, para quem nunca teve um livro, sempre escreveu ou poesia, ou conto, ou crônica, e aí eu recebo esse material e lanço o livro, pago tudo, banco tudo e lanço pela ZL Books, esse primeiro livro para quem nunca teve um livro. Esse também é um projeto legal e também o projeto Jovens Escritores, que é muito legal, que eu fiz com crianças do mundo inteiro, da África, de Portugal, Lisboa, Ucrânia, Moçambique, naquela escola maravilhosa que eu falei no início ali. Uma escola multicultural, onde você pode ver as crianças do mundo inteiro tendo a oportunidade de escrever, de ver seu texto publicado. Eu acho que uma criança que tem um texto publicado, essa criança jamais vai ser um marginal dentro da sociedade. Podem tentar fazer com que ela seja, mas ela vai sempre se posicionar e se rebelar e se impor, porque é uma criança que vem com a bagagem para o mundo, né? Tá no mundo com a bagagem, ter um textozinho dela dentro de um livro, dentro de um propósito desse. Então eu acho que é isso. Que maravilha. Agora que para a gente finalizar, qual a mensagem você pode deixar para o Brasil e mundo? A mensagem que eu posso deixar é que todo mundo leia bastante, porque quando a gente lê, a gente não só aprende, mas a gente melhora como ser humano, porque a gente sai dentro da gente, começa a olhar para fora, a gente não fica só olhando para dentro, a minha cultura, a minha gente. Nós não somos a minha cultura, a minha gente, somos todos nós juntos num planeta que está gritando aí para ser ouvido, para melhorar, e a gente precisa melhorar como pessoa, e isso só vem através da cultura, da leitura, dos livros. A gente tem que reconquistar isso, que as redes sociais sequestraram um pouco, mas que agora a gente tem que retomar. É a importância da literatura, a importância da leitura e a importância do livro na vida do adolescente, da criança e na nossa vida. A mensagem que eu deixo é que todo mundo leiam. Jô Ramos, muito obrigado, tá? E parabéns por esse evento incrível, por poder impactar a vida de muitas pessoas, que é um efeito em cadeia, né? Então as pessoas que vêm aqui são abrilhantadas com esse reconhecimento, elas se sentem mais motivadas para continuar a trabalhar em prol da sociedade. Muito obrigado, foi um prazer. Vocês que estão aqui presentes, muito obrigada a presença de vocês. Iluminou o evento pela primeira vez, eu espero que vocês sempre votem. Obrigada. Obrigado. Olá, eu sou Igor Rodrigues, psicólogo clínico e hipnoterapeuta, e estou aqui no Copacabana Palace, juntamente com a minha parceira de bancada, Michele Ramos. Fala aí, Michele. Gente, é uma alegria enorme estar participando do Prêmio Clarice Lispector. Eu, psicoterapeuta e consteladora familiar, representando a Rádio Tropical Web Brasil e o programa Conscientizando. O Igor entrevistou os premiados e eu quero que ele fale um pouquinho sobre essa experiência, porque foi um evento muito conteudista e agregador para a vida, inclusive fizemos várias parcerias. Por favor, Igor. Olha, que legal, que incrível. Foram quantos entrevistados? 23 com a Jô, né? 24 com o Vitor, que é pequenininho, né? Então foi uma experiência bem incrível. São várias histórias, são 22 pessoas com brilho no olhar e cheio de combustível para continuar escrevendo e impactando a sociedade com a escrita. Bom, para você que nos acompanha no programa Conscientizando, estamos sempre buscando o melhor para levar informação, leveza, consciência e transformação para a sua vida.
Então, vem com a gente toda terça-feira às 20h30. Agora, Michele, fala porque eu já tô cansado. Às 20h30 na Rádio Tropical Web Brasil nós temos o programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir. Te espero lá, vem! Aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo ligado em você.